Já estamos de volta aqui com o seu debate 2016, recebendo os candidatos a prefeito neste ano aqui em nosso município. Essa ordem das perguntas, que nós vamos seguir a partir de agora, foi feita em um sorteio prévio com os representantes dos candidatos ou os próprios candidatos, em que ficou definido quem fará a pergunta e quem vai responder. Teremos 4 perguntas neste terceiro bloco e no próximo bloco teremos mais 4 perguntas. Em virtude da falta de um dos candidatos, o candidato Claudinho do Posto não esteve presente no debate, não compareceu, nós sorteamos uma 4ª pergunta, né, no quarto bloco, em que será uma pergunta extra e o candidato sorteado para responder esta pergunta extra foi o candidato Paulo Ramos. Então, o candidato Paulo Ramos vai responder a 2 perguntas. Bom, damos sequência então a este bloco, onde a gente inicia propriamente dito este debate. Vamos então às regras, né? Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta. Esta pergunta é de livre escolha do candidato. Pedimos, é claro, que os candidatos respeitem o tema, que é a administração pública do município de Teresópolis e as propostas, né, que os teresopolitanos querem ouvir. E o candidato que foi escolhido a responder terá 2 minutos para a resposta. Teremos depois também 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. E vamos lembrando a todos de casa que também temos uma comissão julgadora que está avaliando os possíveis direitos de resposta, né? Lembramos aos candidatos que não precisam solicitar ao vivo e que esse direito de resposta será concedido, né, assim que a comissão entrar em contato com essa apresentação. Vamos lá, então, a primeira pergunta. A primeira pergunta será feita pelo candidato Roberto Petto para o candidato Paulo Ramos. Candidato Roberto Petto, 30 segundos para a sua pergunta. Deputado Paulo Ramos, eu sei que os assuntos mais importantes no momento é a saúde, a educação, mas depois que nós colocamos o nosso programa no ar aí, as propostas são praticamente comuns. Quero perguntar especificamente sobre uma fonte de renda fundamental para a cidade, que é a agricultura, né? Um assunto até que foi uma pergunta para o senhor e acabou o tempo se extinguindo sem que respondesse totalmente. Quais os projetos que o senhor tem para a agricultura, para fortalecer a economia do município? A agricultura em Teresópolis é uma das principais atividades econômicas. Teresópolis se destaca no Rio de Janeiro com sua agricultura. Falando da agricultura orgânica, aqui são geradas matrizes, experiências que são aproveitadas em outras partes até do Brasil. Então, a agricultura tem que ser prestigiada, ajudar a criar as associações, as cooperativas, enfrentar a questão do atravessador, mas não basta apenas apoiar. A Emater é um instrumento importante, extensão rural. Os agricultores precisam dessa assistência, mas ao mesmo tempo tem as estradas vicinais. Não adianta só produzir, tem o escoamento da produção. Vamos criar um mercado municipal exclusivamente para os produtores de Teresópolis e levar, obviamente, cuidar da educação, da cultura, o lazer. Não é só trabalhar, é trabalhar e viver do trabalho e viver a vida. O candidato só tem mais 1 minuto. Dizer também sobre a merenda escolar, que faltei concluir na outra resposta. Primeiro, a educação integral. E a educação integral exige uma merenda escolar de qualidade. Não apenas 30%, eu falo em compras internas. A prefeitura tem o dever de comprar, e comprar de quem? Daquele que produz no município. A agricultura no Rio de Janeiro não é prestigiada, importa-se de Minas Gerais. Teresópolis sofre com isto. Então, a prefeitura tem esse dever. Comprar e estimular a população a comprar os produtos produzidos no município. Passemos então à segunda pergunta a ser realizada. Lembramos que essas... vamos então à réplica e à tréplica, desculpa aí. Vamos então à réplica do candidato Roberto Petto. Na verdade, não é nenhuma contestação, mas dizer da importância da agricultura é fundamental para todos nós. E reconhecemos isso durante o nosso governo, né? Mensalmente fazer reuniões com as associações de moradores do interior do município.
fizemos um posto de atendimento que o prefeito despachava lá no interior, lá na localidade de Bom Sucesso. E o morador do interior, o produtor agrícola, ele pede muito pouco para a prefeitura. Ele quer um atendimento digno de saúde, ele quer uma escola boa para os seus filhos, ele quer uma estrada decente para escoar o seu produto. Mas não paramos aí, apoiamos a agricultura efetivamente. Criamos um laboratório de análise de água e de solo, que lamentavelmente, né, depois do nosso governo, se acabou. E é fundamental que retornemos com esse processo, inclusive, né, e regularização das terras para facilitar o acesso ao crédito agrícola. Hoje, os produtores agrícolas de Teresópolis têm essa dificuldade e deixarão de ter, porque o município tem que ser parceiro do produtor rural. Todos falam que a agricultura em Teresópolis é importante. Mas qual a atenção que tem sido dada? Nós nos reunimos com os produtores de Teresópolis e ouvimos reclamações as mais diversas, porque falta efetivamente esse apoio. Reunir e ouvir aquilo que os agricultores têm a falar, porque a partir daí é possível desenvolver políticas públicas. Eu insisto na questão do mercado municipal. Não tem. Os produtores de Teresópolis correm para lá, correm para cá, levando seus produtos. Não tem um mercado municipal. A população também não é estimulada, não é só o poder público. A população tem que ser estimulada a comprar os produtos produzidos aqui. E isto é possível com uma política pública definida para demonstrar se a agricultura é importante, ela precisa ser apoiada. Agora sim, obrigado, candidatos. Passamos então para a segunda pergunta, que será feita pelo candidato Newton Salomão para o candidato Luiz Ribeiro. Candidato, 30 segundos. Doutor Luiz, o senhor é um médico que é admirado pelos seus pacientes, mas eu quero lhe perguntar sobre geração de empregos. O senhor, nesses 28 últimos anos, participou ativamente, direta ou indiretamente, dos governos, boa parte dos governos. Como o senhor acredita que esse declínio dos 28 anos da economia, que o senhor pode modificar, esse declínio possa ser modificado? O que o senhor tem preparado para modificar essa perda de empregos e de empresas em Teresópolis? É verdade. 2 minutos, candidato. É verdade que ao longo desses últimos 30 anos, Teresópolis vem decaindo nessa questão da renda e do emprego. Faltou demais investimentos em atividades que geram um emprego, o dinheiro e o emprego mais rápido, mais objetivo, ou a resposta mais rápida do que nós precisamos. E aí vamos ao turismo. No turismo, quase não se fez nenhum tipo de atitude ou atividade que realmente gerasse o emprego. Nós temos algumas vocações que, infelizmente, governos não fizeram e não fazem, e não, às vezes até por falta de conhecimento, falta de viajar, falta de andar, falta de ver o que está acontecendo lá fora. Nós pretendemos buscar o Brasil que dá certo. Eu costumo dizer que o Brasil pode ser dividido em 2 tipos, o Brasil que dá certo e o Brasil acomodado com a crise. O Brasil que dá certo mostra que o turismo, e nas suas várias formas, turismo agrícola, o turismo do montanhismo, nós somos a capital nacional do montanhismo, os eventos contínuos numa cidade, dentro de uma cidade, geram renda e emprego. Temos que fazer e vamos fazer a captação, a atração de indústrias não poluentes para a nossa cidade. Nós já temos dentro do plano diretor exatamente o 2º distrito pronto para receber um polo industrial. Eu cheguei numa cidade de 20 mil habitantes que o polo industrial está funcionando maravilhosamente bem. 15 segundos. Não há problemas de emprego, mas tudo isso precisa ser debatido com a sociedade para que nós possamos buscar de forma eficiente, aumentar o emprego e a renda, além dos cursos de capacitação que são fundamentais. Tempo. Salomão, 1 minuto. Doutor Luiz Ribeiro, será que o senhor terá condições de fazer isso? Por isso, porque eu pergunto, o senhor esteve presente nesses 28 últimos anos
a sua esposa, a doutora Faf, foi vice do prefeito Roberto Petto, foi vice do prefeito Mário Tricano. O senhor também foi secretário de Ciência e Tecnologia do governo Arley. Portanto, esse declínio desses últimos 28 anos, o senhor não teve uma capacidade de influenciar, não é, esse prejuízo que Teresópolis teve para as famílias, para você, jovem, que hoje tem tanta dificuldade. Portanto, é importante que o senhor diga mesmo para nós, e até mesmo se o Arley, tendo sido tão grato ao senhor lhe dando essa secretaria, se ele também, no seu governo, poderá ter uma secretaria como reconhecimento. Candidato, 1 minuto. Isso você vai ter que perguntar a ele. É bom até perguntar a ele. Agora, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis. Esse foi meu título. Secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis. Não foi de fulano, não foi de cicrano. E nós fizemos muita coisa. A primeira coisa que fizemos foi procurar a Alterdata para que nos oferecesse um subsecretário, porque não era a minha área. Eu precisava de alguém realmente que tivesse experiência e fizemos muita coisa. Fizemos o plano da teria inteligente, fizemos a praça inteligente, fizemos a colocação do acesso à internet na Praça Olímpica. Agora, ser secretário, para mim, foi realmente motivo de orgulho. 15 segundos, candidato. Saí quando achei que devia, saí e com essa minha saída eu demonstrei que não coadunava com o que estava acontecendo quando começou a tocar aquelas denúncias todas que culminaram, inclusive, com o afastamento do Arley. Finalizou o tempo. Obrigado, candidato. Passamos, então, à terceira pergunta, que será realizada pelo candidato Paulo Ramos para o candidato Nilton Salomão. Paulo Ramos, 30 segundos para a pergunta. O turismo é uma das principais vocações do município. Nós vemos os equipamentos turísticos, as belezas, tudo degradado. Nós, do PSOL, temos uma convivência muito grande com a universidade. Nos reunimos com os profissionais, os professores, alunos da UERJ. O senhor, como prefeito, fará como nós do PSOL, buscará uma interlocução com a universidade, para que seja feito um projeto de turismo para o município, mobilizando também os representantes do setor? Deputado Paulo Ramos, o turismo, nós vamos, sim, transformar Teresópolis na cidade polo do turismo da região serrana. O senhor é um homem que sabe que, para isso, nós precisamos dar atenção aos servidores públicos. O senhor que é um defensor dos servidores públicos, fazer com que esses servidores públicos não tenham assédio moral, que esses servidores públicos recebam em dia. Mas a nossa economia, ela tem que ser baseada numa planta turística. O que é isso? Nós vamos fazer turismo forte, sim. Vamos aproveitar os recursos naturais, os 3 parques que nós temos, a CBF, a feirinha. Vamos fazer o corredor cultural do Sesc, passando pela Praça Olímpica, a Calçada da Fama, e vamos fazer o MIRES, o Museu do Imigrante, se Deus quiser, ali no Hotel Várzea. E vamos aproveitar todas as outras atividades no turismo. A agroindústria hoje é motivo de orgulho, sim, e de renda, e ela pode ser inserida também na atividade para o turista que aqui chega. As indústrias podem ser mostradas com a qualidade das nossas indústrias aqui a quem vem, como é feito em Gramado, no Rio Grande do Sul. O nosso polo de tecnologia também é motivo de orgulho nosso, vamos expandi-lo, e ele também pode ser mostrado aos turistas. Mas, para isso, a gente precisa ter uma administração competente, estável, que faça com que os agentes turísticos acreditem em Teresópolis. Nós precisamos ter um calendário turístico rigoroso, bem preparado, que possa, no ano anterior, já prever aquilo que no ano seguinte nós teríamos. Olha, você que está nos assistindo sabe, nós vamos transformar, sim, podemos transformar Teresópolis na cidade turística que vai gerar emprego para a sua família e para os jovens da nossa cidade. Minuto, Paulo Ramos. É voz dominante, quase que unânime, de que no turismo Teresópolis andou para trás. Ouvi de um empresário importante de Teresópolis dizer: Teresópolis não tem sequer um centro de convenções. Como é que o senhor,
como prefeito, vai se relacionar e vai ter recursos, porque muitas vezes as propostas são feitas e ninguém fala de onde vem a receita. E é preciso ter receita, é preciso ter recursos. Quer dizer, como ter recursos e como investir no turismo. Olha, Teresópolis já tem hoje, né, uma presença de excelentes restaurantes, de ótimos hotéis e pousadas. O que nós temos é que voltar a ter a cidade das hortênsias, a cidade dos festivais, a cidade dos Jogos de Inverno. E acabar com essa imagem de Teresópolis ser vista fora como a cidade dos prefeitos corruptos, a cidade de prefeito com problema na justiça, a cidade das ações da Polícia Federal, a cidade da quadrilha que rouba a saúde e está presa. Eu espero que denuncie quem participou disso. Portanto, a gente precisa fazer de Teresópolis a cidade que tenha e que volte a ter a imagem, a boa imagem da nossa cidade. Gramado progrediu muito, mas Teresópolis tem uma imagem melhor do que Gramado. Teresópolis está do lado do segundo centro consumidor, que é o Rio de Janeiro. Petrópolis está aqui, Friburgo está aqui. Só Teresópolis pode ser a cidade polo para distribuir o turismo em toda a região serrana, como é Gramado. Obrigado, candidato. Então, vamos passar para a quarta e última pergunta deste bloco, o terceiro bloco de perguntas feitas de candidato para candidato. Sigamos, então, com o candidato Mário Tricano, que terá 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Cláudio Melo. Bueno, Cláudio Melo, na condição também de vereador, tem um projeto de resolução na Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Sérgio Pimentel, que fala sobre a Câmara devolver 50% do que se repassa para a Câmara para a saúde do município. Qual o seu entendimento com relação a isso? Olha, candidato, eu gostaria de dizer que no ano de 2009, eu e mais 3 vereadores apresentamos um projeto, né, de emenda à lei orgânica e não projeto de resolução, que determina a redução do repasse do recurso da Prefeitura para a Câmara em 1%. Esse projeto de resolução, eu tenho inclusive dúvidas quanto à legalidade, porque na nossa lei orgânica que tem que ser alterada para que seja reduzido o repasse do Executivo para o Legislativo. E eu classifico como demagógica essa proposição, né, porque já está lá desde 2013 e ele só propôs agora quando o governo atual não tem a maioria de 2/3 na Câmara Municipal. Então eu classifico como oportunista essa proposta e está lá nas comissões, o meu projeto está lá. A gente, para colocar em plenário, como é um projeto de emenda à lei orgânica, é necessário no mínimo 4 vereadores assinarem. E a gente, para aprovar, a gente precisa de 2/3, de 8 vereadores. Então o meu projeto está lá, mas infelizmente nós não temos ainda a quantidade suficiente para tornar realidade. Agora, a proposição está lá nas comissões e eu faço votos que os outros vereadores também possam estar assinando esse projeto e que a gente torne efetivamente uma realidade essa redução do repasse. Eu acho que existe gordura na Câmara Municipal, eu acho que depois da tragédia climática que nós sofremos, as demandas sociais são crescentes e é uma sandice um poder como o Poder Legislativo que pode sim cortar na própria carne, diminuir recursos e destinar, né, ao atendimento, por exemplo, da obrigatoriedade dos 3% de investimento na habitação, que só está no papel, mas infelizmente nenhum gestor no Executivo conseguiu ou cumpriu essa legislação. Então, na verdade, é o seguinte, eu quero citar aqui também que o Observatório Social sempre é convidado a participar de todas as licitações nossas e participa conosco, só para dar seriedade à nossa administração. Com relação ao projeto de resolução do vereador Sérgio Pimentel, ele não fala em reduzir o repasse, não. Ele diz em devolver 50% do que a Câmara recebe para ser investido na saúde. É diferente de reduzir, que nós não temos essa condição técnica ou jurídica de impedir aquilo que a lei determina. Candidato, mais um minuto.
Olha, eu reafirmo que eu vejo como inconstitucional essa proposição, mesmo porque a Câmara não pode determinar ao chefe do Executivo onde é que ele vai gastar o dinheiro. Quando se devolve no final do ano o recurso para a Prefeitura, entra no caixa na conta 00, na conta da Prefeitura. Quem dera que pudéssemos destinar, né? Quem dera que o Poder Legislativo tivesse essa condição de determinar que o recurso não gasto naquele ano pudesse ser empregado nas prioridades de acordo com o entendimento da Casa Legislativa. Eu defendo também a questão da emenda impositiva, porque dá independência aos parlamentares e não tem que se ficar pedindo favor ao chefe do Executivo. Eu acho que a peça orçamentária geralmente é uma peça de ficção, mas nós temos que avançar, né, para aquelas emendas impositivas que dá liberdade ao parlamentar e dá independência na relação com o Poder Executivo. Bom, finalizamos esse bloco, então, de perguntas e respostas. No próximo bloco teremos mais uma perguntas e respostas, mas antes nós temos aqui um direito de resposta concedido pela nossa comissão julgadora ao candidato Luiz Ribeiro, em razão da citação do candidato Mário Tricano, referente a uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, falando do seu desempenho como deputado. O candidato Luiz Ribeiro dispõe de 1 minuto para esse direito de resposta. Lamento muito porque eu vim aqui discutir propostas e a todo momento sou atacado. Na realidade, o que eu gostaria de dizer é que esse meu mandato me orgulhou demais. Eu ganhei por um voto. Foi o seu voto. Aquele voto na saída da sua casa, quando você pediu para alguém que estava passando, poxa, vota aqui, vota no doutor Luiz. Ele já fez isso, tantas coisas pela minha família. Esse voto foi valorizado. Nós temos mais de 191 projetos de resolução e projetos de leis aprovados naquela Câmara. Nós investimos muito dinheiro na questão do meio ambiente, dentro do Parque Nacional da cidade de Teresópolis. Encaminhamos também dinheiro para o Hospital das Clínicas, e não foi pouco, e isso me enche de orgulho. Infelizmente, candidatos mal informados e mal intencionados me agridem por uma coisa que eu tenho muito orgulho, e você também, aquele que participou dessa jornada, por um voto também merece. Seu tempo terminou, obrigado. Passamos então ao intervalo comercial. Daqui a pouco nós teremos a segunda etapa de perguntas e respostas, mais 4 perguntas e respostas, e a gente volta daqui a pouquinho com o debate 2016.